A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, minhas amadas irmãs. Glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos dá para estarmos aqui, ouvindo a sua palavra e procurando entender, não é? Quando a gente procura entender a palavra de Deus, a gente acaba procurando entender o que está acontecendo conosco. Uma coisa puxa a outra, né? É assim, o nosso Deus, é assim que a gente vai aprendendo e vai caminhando e vai entendendo a vontade de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo, muito boa noite para você. É muito bom ter você aqui comigo, é muito bom ter você conosco, como Igreja do Senhor Jesus, reunidos nesta noite de frio, né? A paz do Senhor Jesus. E eu convido você, se você puder ter uma Bíblia aí, eu convido você para que você leia comigo o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amém? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então nós vamos perceber aqui nesse texto que o Senhor fala conosco a respeito de que nós devemos nos lembrar que Deus em tudo Ele está nos testando e que tudo faz parte de um propósito dele, né? Tudo tem uma razão específica para aquilo que a gente está vivendo. Tá bom? Deus, ele não permite que as coisas aconteçam por acontecer, não. É algo que ele tem para as nossas vidas. Então ele permite a gente passar por uma situação, porque ele deseja nos testar. Então olha só, eu e você, nós estamos aí, fomos selecionados para ser testado. E vamos ver se a gente consegue passar nesse teste, tá bom? É dessa forma que Deus trabalha nas nossas vidas. É assim. Porque quando eu sou testado, quando eu passo por uma situação difícil, alguma coisa vai acontecer em mim, vai fazer com que a situação em que eu estou passando, uma situação difícil, um problema, eu consiga ser uma pessoa mais forte. Então eu entendo que Deus, ele deseja me fortalecer, tá? Então é isso que você precisa entender. Se Deus está permitindo que você está passando por uma situação difícil, por um problema, né? E não importa qual seja o problema, mas são variados, cada um passa por uma situação. Mas nós precisamos entender que Deus está trabalhando em nós para que nós sejamos mulheres, homens fortes, fortalecidos com essa situação que a gente está passando, tá bom? Então, às vezes até você pode perguntar assim, nossa, mas por que Deus permite esses testes, né? Por quê? Por que Deus faz isso com a gente? Por que Deus fica nos testando? Por quê? Por que tem que ser comigo? É porque o propósito final desse teste é que nós sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo. Olha só que coisa forte. Deus, ele me testa, Deus, ele permite que você seja testado, porque no fim de todas as coisas, ele deseja que você se pareça com Jesus. A palavra de Deus fala que nós precisamos ser imitadores de Cristo, não é assim? Quando eu sou imitadora de Cristo, eu estou dizendo que eu me pareço com Ele. Eu estou imitando, eu preciso ser como Ele. Não imitar como um papagaio, sabe? Imita o homem falando. Não, não é isso. Esse texto não fala sobre isso. Que nós devemos ser como Ele é. Então,
Se eu estou passando por um teste, se eu estou passando por uma situação difícil, isso significa que o propósito final que Deus ele requer de mim e que Ele deseja que eu consiga alcançar é que eu seja parecida, eu seja igual, eu alcance a imagem de Jesus. Ser como Ele é. Poxa, é difícil, pastora? É muito difícil. Eu também acho. Você tem razão. É muito difícil. Na nossa força, muitas vezes a gente não consegue, tá? Na nossa força a gente não consegue. Porque a gente, muitas vezes a gente quer desistir. A gente quer desanimar, a gente quer falar, tô cansado. Ai, que essa situação não muda. Não é assim? Você passa por isso? Eu passo por isso. Eu, Miriam, passo por isso. E tem dias que a gente olha e a gente... Parece que o céu tá de bronze, né? Como diz aquela música. Parece que nada muda, a situação não muda. Mas eu prefiro crer. Eu tenho dito para você, nós estamos numa batalha, não é? Nós vivemos numa batalha espiritual todos os dias. E o inimigo, ele não quer que eu e você ouça a palavra de Deus. O inimigo, ele não quer que a gente se fortaleça, sabe? E nós estamos aqui porque a gente precisa se fortalecer. Então eu quero dizer para você que todas as vezes que nós passamos por uma provação, todas as vezes, muitas vezes a gente sabe que às vezes não termina muito bem, né? Ou até às vezes as coisas acontecem de um jeito que você fala assim, poxa, meu Deus, eu imaginei que fosse acontecer isso e aconteceu aquilo. Poxa, Deus fez melhor do que eu imaginava. É assim que Deus trabalha, tá? E aí eu coloco para você assim, vamos pegar um exemplo aí. José. A Bíblia fala de muitas coisas que deram errado na vida de José, não é? Poxa vida, José saiu, foi ajudar os irmãos numa missão, né, que o pai enviou ele, e ele acabou como? Sendo vendido pelos irmãos. Então você vai lá, você vai ajudar, você leva uma água, você leva uma comida para os seus irmãos, e quando você está ali junto com eles, eles resolvem vender você. E a partir daquele momento nunca mais você vê sua família. Olha que situação difícil. Olha que prova, olha que teste José passou. Porque às vezes a gente para e fala assim, nossa, por que Deus está permitindo isso comigo? E a gente não foi vendido pelos nossos irmãos, né? Você foi? Eu não. Então a gente vai olhar que tem pessoas que sofrem muito mais do que nós. E que é provado muito mais do que nós. Mas a gente também vai ver que Deus permitiu essa situação na vida de José. Deus permitiu. Para quê? Como um teste, provando, para que ele fosse fortalecido para algo maior na vida dele. Não foi assim? Porque depois a gente vai ver que a providência de Deus ela vem sobre a vida de José. E José, ele foi elevado a uma posição de autoridade. Uma pessoa que se tornou escrava e daqui a pouco ele se torna o governador do Egito. Aonde ele foi capaz de ajudar a sua família. Aqueles irmãos que venderam ele como escravo. Aí você fala assim, meu Deus, é verdade, hein? Aí a gente para analisar e percebe que as nossas lutas, as nossas dificuldades, os testes que a gente tem passado, não se compara ao que José passou, ao que outros homens de Deus passaram, por causa da sua fé, por causa da sua obediência à palavra de Deus, por amor a Deus. Então, Deus permite esses testes para fortalecer o nosso espírito, para nos fortalecer. Deus fortaleceu José. Ele foi vendido como escravo, ele foi para a prisão, ele foi caluniado,
E em todo o tempo ele não desistiu de ser uma pessoa obediente ao seu Deus, fiel ao seu Deus. E com certeza, quando ele estava ali preso, porque ele ficou alguns anos preso, e ele deveria até pensar, poxa, acho que Deus se esqueceu de mim. Poderia ter passado na cabeça dele, eu não sei, nós não sabemos. Mas mesmo que tenha passado, ele não parou ali naquela situação. Ele falou assim, Deus se esqueceu de mim, então tá bom, deixa pra lá. Eu também vou me esquecer dele. Não, ele falou não. O meu Deus, ele vive. E ele sabe que eu estou passando. E ele vai me ajudar. E ele vai me tirar daqui. E ele creu, ele acreditou que Deus poderia mudar a sua sorte. E Deus mudou. Deus mudou a sua sorte. Por quê? Porque em tudo Deus tinha um propósito. Lembra daquilo que eu falei para você no início? Lembra do texto que fala aqui, ó? Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus, ele tem um propósito, uma razão específica para você estar passando pelo que você está passando. Eu não tenho a resposta para você. Eu não, mas Deus tem. Então, muitas coisas naquele momento, no momento em que a gente está passando por uma situação, a gente não consegue entender o porquê está passando. Naquele momento a gente não consegue ver, parece que fica um pouco sem sentido. Mas a gente só vai entender depois. Quando as coisas começam, parece que se ajustar. Tá certo? Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Porque quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver muitas coisas que não deram certo na vida de muitas pessoas. Mas nós vamos ver também exemplos de homens e mulheres que aconteceram algumas situações na vida deles e que deu certo. E que Deus entrou, e que Deus trabalhou na vida deles. E que deu certo na vida deles. Então, se deu certo na vida de José, ele passando por toda aquela situação, de ser humilhado, de ser escravo, de passar dificuldades, de passar fome, sabe? Mas Deus não esqueceu dele. Com toda essa situação, Deus tinha um propósito de o levantar e de torná-lo governador de uma nação. E através da vida dele, aqueles irmãos que venderam ele como escravo, precisaram da sua ajuda. E por causa de José, eles não passaram fome. O seu pai Jacó não passou fome. Todo o seu povo não passou. Porque Deus o elevou de uma maneira tal e deu uma sabedoria para aquele rapaz, que ele pôde ajudar não somente a sua família, mas todo o Egito. E todas aquelas cidades que estavam ali em volta, porque a palavra de Deus fala que vinha pessoas de vários lugares buscando comprar trigo, comprar alimento para não morrer de fome. E Deus o exaltou. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, para a gente poder orar, Deus, ele tem um propósito para permitir que você esteja passando pelo que você está passando. Deus está testando você. Sim, Deus nos testa, mas ele tem um propósito nisso, fazer com que você seja fortalecido espiritualmente, desenvolvendo a sua fé, para que você a cada dia mais você cresça e confie em Deus. E pare de olhar com os seus olhos humanos, sabe? A situação. E olhe para o alto, olhe para Jesus, olhando para Ele, sabendo que Ele está com você. E que Ele está permitindo, e que Ele sabe o que está acontecendo, e que no momento certo Ele vai entrar com provisão. No momento certo Ele vai falar assim, agora chega. Ela passou no teste, ele passou no teste. Eu provei e ele passou no teste. Você vai ouvir isso do Senhor. Então eu quero dizer para você, permaneça. Permaneça. Mesmo que esteja difícil, permaneça. Eu passo por dias difíceis também, assim como você passa. Existem situações na minha vida que às vezes eu falo, Senhor, só o Senhor para me ajudar. Só o Senhor para fazer um milagre.
e me socorrer. Me ajuda, me socorre, me fortalece para que eu possa continuar, para que eu não olhe para trás, para que eu não desista, para que eu continue firme no propósito que o Senhor tem na minha vida. E aí Deus vem realmente sobre mim e me fortalece. E o meu espírito a cada dia vai sendo fortalecido. E eu consigo chegar onde Ele deseja. Então que nessa noite você possa colocar diante do Senhor. Nós vamos orar. E você se coloque diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Estou passando por essa situação, mas eu quero dizer que eu vou permanecer em fé, crendo, sabendo que o Senhor está comigo e que tudo que está acontecendo é um propósito teu. E tudo eu creio que vai resultar para a tua glória e para o teu louvor. E todos vão ver que o Senhor é na minha vida. Eu sei que o Senhor vai me levantar, vai me exaltar, assim como o Senhor fez com José. E vai mostrar que o Senhor é na minha vida. Amém? Você pode dar aí um amém, um glória a Deus? Esse é o nosso Deus, Ele faz. Ele faz. A palavra de Deus fala lá em Oséias, né? Que aquele que colocou a ferida, Ele também dá o bálsamo para curar as nossas feridas, as nossas dores. Esse é o nosso Deus. Então vamos continuar firmes em Deus. Oh, aleluia! Salmo 141 fala bem assim, ó, no versículo 3. Senhor, coloca uma guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Por que o salmista está pedindo isso para o Senhor? Por quê? Ele está pedindo: Senhor, controla a minha boca, por favor. Não deixa que eu venha falar algo que venha entristecer o Senhor. E por causa das palavras que saem da minha boca, eu venha perder a minha bênção. Então ele fala: Senhor, coloca uma guarda. Controla. É isso que ele está querendo dizer. Controla a minha boca, a minha língua. E você sabia que quando você faz essa oração, você pede isso ao Senhor, Deus, quando você ora, quando você está orando, o que vai acontecendo? As suas orações, elas vão subindo a Deus e elas são purificadas. Porque você está pedindo ao Senhor: por favor, Pai, controla as minhas palavras, controla o que sai da minha boca, porque eu não quero pecar contra Ti. Eu não quero desistir no meio do caminho. Eu não quero desanimar, porque eu sei que o Senhor tem um propósito nessa situação. E eu vou viver para ver o Teu favor na minha vida. Eu viverei para ver o milagre acontecer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Você tem algum pedido de oração? Se você tiver, coloque e nós vamos estar orando. Amém? Como igreja. Quando a gente ora, quando a gente se une, a gente se fortalece, a gente se sente mais forte, mais animado. Vamos lá, porque um ajuda o outro, né? Igreja é isso. Nós vamos se animando e a gente vai conseguindo vencer o dia mal. Tá bom? Em nome de Jesus. Então nós vamos orar. Eu convido você a estar orando comigo. Nessa hora você vai colocar diante de Deus o seu coração. Você vai colocar diante de Deus a situação que você está passando. E nós vamos estar orando juntos. Eu vou orar por você, você vai orar por mim. E nós vamos orar uns pelos outros. Porque tudo é possível ao nosso Deus. Tudo é possível. Ele pode todas as coisas. E Ele fala para nós que tudo é possível para nós que cremos nele. Tudo pode acontecer. Amém? Então vamos lá? Coloca a mão no seu coração e vamos orar. Feche seus olhos, se entregue totalmente. Se desvencilhe de qualquer pensamento agora, qualquer preocupação. Se ligue agora em espírito. Se ligue ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, por mais essa noite aqui.
juntos, ouvindo a Tua palavra, aprendendo, Pai, que o Senhor é aquele que nos testa todos os dias, mas que o Senhor tem um propósito nesse teste, que é de nos fortalecer, de formar o nosso caráter, para que o nosso caráter se pareça com o caráter de Jesus. Senhor, nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes, Senhor, que nós abrimos a nossa boca para nos questionar, para questionar o Senhor, para questionar o Teu trabalho, para questionar a forma com que o Senhor tem feito. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar, ver, entender, mas nós cremos que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Nós cremos nisso. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós cremos, Pai, no Teu poder. Nós cremos que o Senhor está trabalhando e que muito em breve as coisas vão mudar. Nós vamos começar a ver, Senhor, essa mudança acontecer na nossa vida, na nossa casa, naquilo que nós temos orado e colocado diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, olha agora para cada coração, para cada vida, cada pedido, Senhor, que as Tuas filhas têm colocado aqui, colocado diante de Ti, apresentado diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos que o Senhor olhe agora para cada coração. Olhe agora. O Senhor nos conhece muito bem. O Senhor sabe o que nós temos passado. É o Senhor quem coloca o teste na nossa vida. É o Senhor quem coloca, porque o Senhor é um Deus de propósito. E nós muitas vezes não entendemos e não sabemos o que é isso. Até que passamos por uma situação difícil, uma situação onde a gente chora, onde a gente se debate, querendo um socorro, um milagre Teu, Senhor. Mas o Senhor vem, assim como o Senhor veio ali na vida de José, um homem que foi traído pelos irmãos, um homem que foi vendido como escravo e que de repente se tornou um homem que precisava, Pai amado, de um socorro, de um milagre Teu, porque ele foi injustiçado. Mas o Senhor tinha um propósito na vida de José, por isso o Senhor permitiu esse teste na vida dele. E chegou um momento, Pai, o momento onde ele foi reconhecido e ele foi exaltado e levantado por Ti. E ele foi levantado não apenas ali diante daqueles que estavam ao seu redor, mas o Senhor o elevou diante de uma nação inteira. E o Senhor colocou ele ali, Pai, como um líder, como um governador diante daquela nação, dando ordens. E que a palavra dele, Senhor, a palavra que saía da boca dele, todos obedeciam e criam. Nós vamos, Senhor, continuar firme, aguardando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos continuar. Ó Deus, ser à nossa frente. Ajuda-nos, Senhor, fortalece os meus irmãos, fortalece-nos para que possamos, Senhor, continuar no propósito que o Senhor tem na nossa vida. Nós cremos em Ti, Senhor. Vem com a Tua força, vem, ó Pai, com essa fé que nós precisamos. Que possamos crer, que possamos por ema, shuriama, dekomana, destekomana, ei, shurimedei, enema de kaimana, de rai destekomana, estei. Oh, aleluia! Que possamos continuar firmes, confiantes, que o Senhor está conosco, que o Senhor tem um propósito em tudo aquilo que nós estamos passando hoje. Em nome de Jesus, nós não vamos desistir. Por isso, ajuda-nos, Pai. Coloca, Senhor, essa guarda na nossa boca, para que possamos, Senhor, saber orar, saber Te buscar, saber as palavras certas. Ó Deus, para alcançar o Teu favor. E jamais, Senhor, que saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra, Senhor, de descrédito, nenhuma palavra, Pai, que venha trazer falta de fé. Não, que possamos continuar firmes, confiantes naquilo que o Senhor tem para nós.
Em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor entre com providência, assim como o Senhor elevou a uma posição de autoridade José. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é capaz de ajudar, Pai amado, a nós e a nossa família. Em nome de Jesus, olha agora cada pedido, cada situação, Pai, que os meus irmãos estão passando agora. Entra com provisão, em nome de Jesus. Socorre aquele que precisa, Senhor, do teu socorro, de salvação, de libertação, de cura, de restauração nas suas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, que nós venhamos, Pai, como Tiago fala, que nós venhamos, Senhor, considerar, Pai, essa situação um motivo de grande alegria por passar por uma provação, porque, Senhor, nós sabemos que toda prova vai produzir em nós a perseverança, que possamos crescer, Pai, que possamos perseverar e saber que em tudo o Senhor está nos fortalecendo para nos dar poder, permanecermos fiéis e fortes diante de toda dificuldade, diante de toda tribulação. Pai, que tenhamos uma alma forte, de aço diante de Ti, em nome de Jesus, para suportar e superar, Pai, toda e qualquer luta e qualquer dificuldade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vai visitando agora, Senhor, os meus irmãos, vai trazendo força, vai trazendo ânimo, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam perseverar, para que eles possam ser, Senhor, moldados à imagem e semelhança do nosso Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos, glorificamos o Teu nome e a Ti entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que você seja fortalecido nessa noite, meu irmão. Que você seja fortalecida nessa noite, minha irmã. Saiba que você não está só, o Senhor está contigo e junto com você tem uma igreja que está passando pelo mesmo que você está passando, mas está firme e não desiste, tá bom? Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar, ele vai concluir esta obra. Nós estamos em obras, todos os dias o Senhor está trabalhando em nós e vai chegar um momento em que essa obra vai ser terminada e ela vai ser de excelência. Pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que você tenha uma ótima noite. É o desejo do meu coração para você.